Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Na terça-feira, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom ao falar sobre o combate ao coronavírus. Olha, em pronunciamento em rede de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro baixou o tom. Depois de criticar as medidas de isolamento e defender que os jovens voltassem imediatamente ao trabalho, o presidente ressaltou que a preocupação dele nesse momento agora é salvar vidas. E deixou bem claro, no entanto, que é preciso também garantir a renda e o emprego do trabalhador. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. Ainda segundo o presidente, é preciso ter uma visão global do problema. Ele agradeceu o apoio do Congresso Nacional, do Judiciário e, depois de brigar com os governadores na semana passada, também ressaltou que é preciso que todos, nesse momento, trabalhem juntos. Jair Bolsonaro ainda agradeceu a quem tem trabalhado normalmente, mesmo no momento de crise, como os profissionais de saúde, segurança pública e todos os chamados serviços essenciais. Ele ainda defendeu, no entanto, que não se pode deixar que o país ande tão devagar que a economia pare completamente. O efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar a nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Mesmo com um discurso mais moderado, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços pelo país. O discurso de Jair Bolsonaro foi analisado no programa 3 em 1. Pronunciamentos de presidentes em rede nacional, como os discursos de posse, podem dizer muita coisa ou nada. Quando discursou na cerimônia de posse, em 1º de janeiro de 2019, e eu estava relendo o discurso dele hoje, o presidente Bolsonaro propôs genericamente um pacto nacional, isso estava entre aspas no discurso dele, um pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário na busca de novos caminhos para o Brasil. Na noite de terça-feira, agora, ao se dirigir aos brasileiros, no rádio, na TV, o presidente exaltou a importância da união de todos e propôs que o parlamento, o judiciário, governadores, prefeitos e a sociedade se juntem num grande pacto para a preservação da vida e dos empregos. Ganha uma vacina contra o coronavírus quem for capaz de indicar uma única iniciativa que o Bolsonaro tenha tomado para promover o pacto nacional que ele propôs no dia da posse. Agora, em 15 meses de governo, Bolsonaro produziu só tweets, crises, nada de concórdia. Agora, poucas horas depois de recitar novamente a palavra pacto, o presidente Bolsonaro divulga um vídeo mentiroso nas redes sociais para atacar os governadores, para os quais ele estendera a mão em rede nacional na noite da véspera. Ou seja, o novo discurso, como aquele feito na posse lá atrás, não significa nada. Foi a segunda vez que o presidente Bolsonaro invadiu os lares dos brasileiros em uma semana. Nesse curtíssimo espaço de tempo, o presidente foi do paraíso ao inferno. No pronunciamento da semana passada, o Bolsonaro trazia a língua engatilhada, ele atirou contra os meios de comunicação, acusou de espalharem a sensação de pavor, ele alvejou os governadores e os prefeitos, dizendo que eles deviam abandonar o conceito de terra arrasada, que levou à proibição de transporte, o fechamento de comércio, o confinamento em massa. Agora, nessa semana, o Bolsonaro fala de pacto num timbre comedido, respeitoso. O Bolsonaro do primeiro discurso parecia que brincava a sério de roleta russa, sem se preocupar muito com as consequências das suas palavras. E a consequência foi o isolamento político. No segundo discurso, o de agora, o presidente continua brincando. A diferença é que agora ele dispara palavras sensatas a esmo
protegido pela certeza de que manipula uma sinceridade completamente descarregada. Para sair do isolamento, o presidente Bolsonaro precisa produzir gestos convincentes. As palavras de um presidente que fala impacto nacional no dia da posse e volta a falar impacto no curso já do seu segundo ano de mandato, não vale muita coisa. Palavra, nesse momento, não vale muita coisa. O presidente precisa agir e agir de forma convincente. E aí, Constantino, sobre o pronunciamento de ontem, quais suas impressões? Vitor, fiquei muito feliz. Finalmente o presidente baixou o tom, finalmente ele falou mais em união e ele trouxe à tona a tal missão dupla, que é um equilíbrio difícil entre preservar o máximo que for viável de vidas e salvar a economia, salvar empregos, porque isso também tem impacto direto em vidas. É uma questão humanitária, social. E ele, justiça seja feita, foi um dos poucos no tabuleiro político a jogar luz sobre essa questão, de uma forma equivocada, saindo às ruas, dando a entender que era para quase ignorar a gripe, o que não é verdade, porque eu já falei que tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala e aquilo que o seu governo faz. O ministro Mandetta, que é a escolha sua, um quadro técnico, vem fazendo aquilo que pode ser feito, assim como o ministro Paulo Guedes na área econômica. Mas as ações, as atitudes do presidente, obviamente não passaram uma boa impressão, ajudou a jogar lenha na fogueira de forma irresponsável e acho que ele conseguiu, com esse pronunciamento, então, falar mais sério sobre algo que merecia mais destaque e vinha sendo ignorado e negligenciado pela maioria, inclusive por governadores e autoridades que preferiram adotar uma linha demagógica, totalmente sensacionalista, de criar uma falsa dicotomia entre lucro ou vidas humanas. Infelizmente, o governador de São Paulo, João Dória, enveredou por esse mesmo caminho que já tinha ido o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que chamam de ambição de empresários que só se preocupam com bolsa, quem fala de economia numa hora dessas. Isso aí é muito condenável, né, porque a questão da economia é gravíssima num país como o Brasil e vai se impor. A realidade vai se impor. Como disse na mensagem destacada, o trecho destacado pelo presidente Bolsonaro não foi inventado, alguns podem dizer que está fora de contexto, apesar do que é um longo contexto em que o diretor-geral da OMS reconhece que as medidas precisam ser adotadas levando-se em conta a realidade de cada país. Países pobres, pessoas precisam trabalhar de dia para comer de noite. E era mais ou menos isso que o presidente Bolsonaro tentava dizer, e que ninguém estava dizendo, ao contrário, estava indo numa linha de que se você falasse de economia, você era um eugenista insensível, que não ligava para os velhinhos. Eu sei porque eu sofri esse tipo de rótulo e ataque abjeto nas redes sociais, apenas por tentar jogar o debate também para o aspecto econômico, que é fundamental no caso brasileiro. Então, finalmente, o presidente Bolsonaro muda o tom, né? Mas alguns alegam que faz isso de forma muito tardia, que é tarde demais, que já tem panelaço, que ele perdeu muito capital político e aprovação da classe média. Eu não sei, o tempo dirá. Outros acham também que ele não consegue manter por muito tempo essa conduta. Aí eu já acho que é uma previsão mais acertada, porque o bolsonarismo é a política do confronto, né? Ele foi criado e forjado à base de conflitos permanentes, sempre tem que ter um inimigo. A ala mais radical, então, nem se fala, é isso o tempo inteiro, esticando a corda até o limite, né? É uma espécie de reação ao petismo. Então, nesse aspecto, é um movimento reacionário ou reativo e ressentido, né? Quer destruir o inimigo em vez de construir uma nação, e para construir uma nação precisa contemporizar, ceder e falar mais em união. Assim como o Trump soube fazer nos Estados Unidos, o Bolsonaro devia se inspirar mais no Trump, que inclusive eliminou logo no começo do governo o seu representante mais combativo, que foi importante para a vitória nas eleições, mas não para governar um país, que era o Steve Bannon, que é análogo ao Olavo de Carvalho. Eu só acho o seguinte, né? Mesmo quando o Bolsonaro muda o tom e faz um discurso que merecia elogios, boa parte da imprensa procura pelo em ovo sempre e faz ataques, né? Tá na turma de torcida do contra. Isso não ajuda. Isso alimenta, é o principal alimento, aliás, da ala raivosa do bolsonarismo. Né? Porque qual o sentido de você acenar
para ser mais moderado, inclusive levando-se em conta que do outro lado não temos um bando de anjinhos, né? O Congresso é cheio de interesseiro e oportunista e que quer puxar o tapete do presidente, mas o que adianta você acenar de forma mais moderada se você apanha do mesmo jeito? É aquela história que eu sempre falei do Eduardo e do Lobo. Né? Se você sempre fala que tem um fascista do outro lado, no seu quintal, se até mesmo pessoas moderadas, como Mitt Romney, como John McCain, você trata, e a imprensa mainstream trata como grandes ameaças da ultradireita conservadora, aí o pessoal vai de Trump mesmo e vai cada vez intensificar ainda mais o tom. Então, Bolsonaro moderou, levou pedrada do mesmo jeito, porque, cara, eu ganho, coroa, você perde. Para boa parte da imprensa, tudo que o Bolsonaro fizer estará sempre errado. Thaís. Eu vou concordar com o Constantino aqui, foi um bom discurso, foi um discurso comedido, moderado, um discurso surpreendente, sobretudo porque foi bom, e moderado e comedido. E sem querer procurar pelo em ovo, eu queria também notar aqui uma característica desse discurso que eu acho interessante e importante analisar. E vou fazer para isso, um amigo meu lembrou de um curta-metragem da Disney, que foi feito nos anos 50, mas que passou muito nos anos 80 e talvez o nosso público da Jovem Pan se lembre. Era um curta-metragem do Pateta, que mostrava o Pateta em duas versões, o Senhor Andante e o Mr. Volante. O Senhor Andante e o Senhor Volante, que era assim. O primeiro, que era o Senhor Andante, o Mr. Walker, ele era gentil, cumprimentava os vizinhos, não pisava na grama, saía cheirando flores pelo caminho, era uma flor de pessoa. Só que daí, quando ele sentava dentro do carro dele, ele virava um monstro, ele ficava grosso, ele ficava impaciente, ele saía xingando, dando canelada em todo mundo, era o Mr. Volante. Então, o discurso que a gente viu ontem do presidente Bolsonaro falou o senhor andante, né? E ele estava nitidamente lá influenciado pela ala militar do Palácio do Planalto, do Palácio do Planalto e fora do Palácio do Planalto, porque vamos lembrar aqui que na véspera ele tinha ido visitar o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, que também, além de ter sido comandante do Exército, é ainda um assessor palaciano, uma pessoa muito respeitada e ouvida pelo presidente Bolsonaro, e agora está em casa porque ele sofre de aquela cruel doença degenerativa. Então, o general Vilas Boas teve muita influência nesse discurso, e outra pessoa que influenciou diretamente no discurso e definitivamente no discurso foi o outro general, o general Braga Neto, que está cada vez mais forte no Planalto. Ele está fazendo a ponte entre o presidente e os ministros, ele tem sido muito ouvido pelo presidente e ele é muito ouvido também pelos ministros, porque ele é tido como um general de manual, coisa que não se aplica, rótulo que não se aplica nem ao general Heleno, nem ao general Ramos. O general de manual é aquele general duro, aquele general rigoroso, que sabe cobrar, que sabe mandar, etc. Não é o perfil do general Heleno, nem é o perfil do general Ramos, mas tem funcionado com os ministros, e ele tem tido os ouvidos do Bolsonaro, o general Ramos, aliás, o general Braga. Então, sob a influência dessa ala militar, o presidente Bolsonaro fez esse discurso conciliatório, aliás, cheio de jargões militares, com várias menções ao emprego das Forças Armadas, tanto nas tarefas de segurança, quanto pelo laboratório do Exército, na produção de cloroquina, que parece ser o novo nióbio do presidente Bolsonaro, né? Então, tudo isso resultou no discurso de ontem, o discurso do senhor andante. Só que no dia seguinte, ele compartilhou um vídeo chamando todos os governadores de corja de canalhas. Então, o que ele fez com que virasse, de repente, o senhor volante? Assessores do Palácio do Planalto, não tem nenhuma dúvida que foi, de novo, a influência do chamado Gabinete do Ódio, formado por aqueles assessores que instilam no presidente lá os seus piores instintos, né? Então, que gostam do confronto, que consideram inimigos todas as vozes discordantes e que partem para o ataque direto e normalmente abaixo da linha da cintura. Só que o apontado chefe do Gabinete do Ódio é o filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que não está vereando, ele está aqui em Brasília, lá em Brasília, ao lado do presidente, com sala no Palácio do Planalto e dormindo no Palácio do Alvorada. Então, o Gabinete do Ódio, a gente pode dizer que se mudou para o Palácio do Alvorada. E, com isso, o Mr. Andante tem cada vez menos chances. Eu acho que, como disse o Constantino, manter a conduta aí vai ser uma coisa bastante improvável, a conduta do senhor Andante, né? Diga aí, Josias. Eu queria fazer uma observação adicional.
Porque é preciso reconhecer que o discurso do presidente, o desta semana, foi melhor do que o da semana passada. O problema é que uma pessoa que migra da gripezinha para o maior problema da nossa geração, nós estamos falando disso. Veja a distância entre uma coisa e outra. Na semana passada, o presidente dizia que o coronavírus era uma gripezinha. Agora ele está dizendo que é o maior problema da nossa geração. Ele faz isso, ele faz esse cavalo de pau, sem dizer nada no meio, sem fazer nenhuma autocrítica. Olha, gente, eu estou aqui de novo porque considero que na semana passada eu exagerei, não foi um discurso adequado, então quero me reposicionar, me dirigir novamente aos brasileiros. Não houve nada. Então você vê os dois discursos, você fica atônito. Aí na manhã seguinte vem um vídeo mentiroso com ataques aos governadores. Então você fica com a impressão de que o presidente ora está sob a influência dos militares ditos sensatos, ora está sob a influência do filho meio amalucado, Carlos Bolsonaro. E as pessoas ficam em dúvida sobre o que pensa realmente o presidente da República. Fica-se com a impressão de que a cabeça do presidente é um terreno baldio, que cada um chega ali e joga a sujeira que bem entende e ele vai absorvendo aquilo. Então, isso é o que incomoda. Não é o fato de um discurso ter sido melhor do que o outro. É inegável que foi. Agora, qual é a consistência disso? Como levar a sério um discurso em que você vai de um extremo ao outro sem dar nenhuma explicação no meio e o seu comportamento não orna com as palavras? É disso que nós estamos falando. Então, não dá para se animar simplesmente com palavras. É preciso que essas palavras sejam acompanhadas de gestos, que nós possamos identificar nos gestos do presidente uma mudança, uma evolução no comportamento. Vamos tratar agora do vídeo, então, que o pessoal já citou, compartilhado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte ao pronunciamento mais pacificador, o presidente se envolveu em mais uma polêmica. Na manhã de hoje, Bolsonaro publicou nas redes sociais um vídeo de um homem que apontava o desabastecimento na Ceasa de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na publicação, o homem culpa os governadores pela atual situação e ainda chama os políticos de corja e canalhas. De acordo com o vídeo, os governadores querem ganhar nome e projeção política à custa do sofrimento da população. Entretanto, o conteúdo da publicação foi desmentido pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, que, em nota, informou que o local está funcionando normalmente. Diante da repercussão, o presidente Jair Bolsonaro deletou a mensagem das redes sociais. Os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, já garantiram que o país não corre o risco de desabastecimento. E aí, Constantino? Olha, lamentável, né, ele ter publicado esse vídeo. Ficamos com a sensação de que ele, até como rumores indicavam, ele mesmo foi o responsável pelo discurso, claro, com alguma influência na ala militar, como a Thaís disse, soube que ele conversou com empresários também, que tentaram levar um pouco de bom senso, de que ele tinha que baixar o tom, ele deve ter escutado, mas foi da cabeça dele, né? Então, a sensação que fica é que o discurso foi a ideia do presidente, e aí vem depois o Carlos Bolsonaro e posta um negócio desse em nome do presidente nas redes sociais. Eu sei que alguns não gostam de dissociar uma coisa da outra, mas eu não vejo assim. Eu vejo, inclusive, como qualquer ser humano que pode ter perfis conflitantes, muitas vezes, né? O presidente Bolsonaro tem um governo que abrange ali a ala militar, a ala liberal da economia, ministros muito técnicos. Aliás, estávamos ouvindo o Marcos Pontes, é um ministério bastante sério e técnico, talvez o melhor que o Brasil já teve em muito tempo, né? E, ao mesmo tempo, tem essa ala mais barulhenta, que acha que tudo é guerra. Essa ala é que está falando mais alto quando o presidente faz essas coisas. Eu entendo ele ter vontade de jogar para a plateia dele, para manter a militância engajada. Eu entendo isso por dois motivos. Primeiro, que ele apanha muito de quase todo o resto, e ele se sente na necessidade, às vezes, de ter algum tipo de amparo. Segundo, como uma estratégia mais racional. Já falei disso antes. Se a eleição em 2022 for um plebiscito novamente sobre o lulismo, ele é o antípoda do Lula, ele precisa de 20% para estar no segundo turno e essa militância é fundamental para isso. Então ele foi perdendo apoio de liberais, até de conservadores, de classe média mais moderada, mas ele mantém pelo menos ali a turma mais fiel, né? Então eu acho que seria um cálculo político, talvez, que pudesse fazer algum sentido. Mas essa turma vê tudo como guerra. É aquela mentalidade que eu falei de... Às vezes você aponta para inimigos certos, mas a estratégia é muito equivocada. Eles acham que todo mundo que não adere 100% ao bolsonarismo, a mesma tribo, é um inimigo traidor em potencial.
Então, isso é uma postura contraproducente para fazer política no país. É verdade que tem muito governador por aí oportunista, tentando tirar a casquinha eleitoral da crise. É verdade que, por exemplo, o próprio João Dória, que tem, obviamente, um interesse em 2022, começou uma reunião que claramente estava sendo transmitida, né, para todos, todo mundo sabia que ia vazar e tudo, fazendo um pito no presidente, sobre sua postura. Quer dizer, óbvio que isso é um jogo, uma guerra, uma disputa política em curso. Então, ele atacar os governadores é uma estratégia de jogar a batata quente do desemprego, que virá, nas costas e no colo dos governadores. E assim como muitos na política e na mídia vão, de alguma forma, pelas entrelinhas ou de forma direta, jogar nas costas do presidente a mórbida contagem de cadáveres. Quer dizer, isso já começou a acontecer. Então, é uma disputa que, infelizmente, pouca gente coloca os interesses do país em primeiro lugar nesse momento. Mas o vídeo é indefensável, não é esse o caminho. Obviamente, o oposto da mensagem que ele tinha sinalizado no seu discurso na noite, horas anterior, né? Então, isso aí não agrega em nada. É mais um motivo pelo qual ele deveria se afastar dessa ala beligerante no momento e tentar buscar a agir mais como um líder estadista que entende que estamos todos no mesmo barco e estamos todos não no mesmo barco e mareados, como diria C.S. Lewis ou Chesterton, mas estamos todos no mesmo barco e afundando. É hora de liderança, é hora de união. Você, Thaís? O vídeo é indefensável e é também perigoso, né? Porque ele poderia provocar uma corrida aos supermercados, aos mercados, às feiras livres, etc. De uma irresponsabilidade a toda a prova. Mas eu queria contar que eu acompanho alguns grupos de WhatsApps aí, onde participam pessoas do círculo muito íntimo do presidente. As coisas que eu vejo lá não são muito diferentes dessas, aliás, são horripilantes. Tem coisas inacreditáveis, absurdas, que eles compartilham entre eles. E eu queria contar só uma mais recente que eu recebi, e que, de novo, é do círculo íntimo e certamente chegou ao presidente Bolsonaro. Felizmente, ele não compartilhou isso, mas mostrava uma suposta conversa no WhatsApp entre pessoas de esquerda que combinavam, que iriam se contaminar com o coronavírus. Vejam só, eu não estou inventando, hein? As pessoas estavam combinando, as pessoas de esquerda, que iriam se contaminar com o coronavírus para provar que o presidente era um genocida. Então, tem frase assim: a juventude vai passar geral para provar que ele é genocida. Aí outro falava: aqui no Ceará temos uns 30 já passando, o objetivo é o caos. Aí, coincidentemente, todas as pessoas que conversavam se identificavam por nomes que faziam associações com partidos de esquerda. Então, era assim: fulano PSOL, cicrano Lula livre. Era, evidentemente, uma conversa forjada, montada, falsa e que não fazia o menor sentido, mas isso circula e é compartilhado por grupos, por pessoas próximas ao presidente. Então, como o presidente Bolsonaro também já mostrou que ele não tem grande capacidade para diferenciar fake news de notícias ou mesmo de delírios, alguma coisa acaba passando. Não sei nem se esse post aí foi mesmo colocado pelo Carlos Bolsonaro. Eu acho que pode até ter sido colocado pelo próprio presidente, não tem essa informação, porque muita coisa passa mesmo. E o problema de ele fazer num dia um discurso e depois colocar um vídeo que, por meio de terceiros, chama os governadores de costa de canalhas, eu acho que principalmente o fato de ele perder a credibilidade e sinalizar que a palavra dele não dura mais que 24 horas, né? Mostra que a sensatez do presidente é um estado anormal, não é um estado padrão. E daí o Josias disse que preferia que o presidente adotasse gestos em vez de palavras, mas nesse caso, acho que se ele mantivesse a palavra, já estava de bom tamanho. Diga, Josias. As páginas do presidente Bolsonaro nas redes sociais viraram sucursais eletrônicas da casa da mãe Joana. Num dia, o presidente ou alguém a quem ele cedeu a sua senha posta um vídeo com uma edição marota de uma fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. No outro dia, horas depois de um pronunciamento em rede nacional, no qual ele propõe um pacto contra o coronavírus, aparece nas redes sociais esse vídeo cujo conteúdo vale por uma canelada nos governadores. Aí fala o vídeo de desabastecimento de alimentos ali no Ceasa de Belo Horizonte. Aí descobre-se rapidamente que era mentiroso o vídeo, que não era verdade aquilo. Aí a postagem é apagada das redes sociais. Francamente, isso não é coisa de gente séria. Fica muito difícil levar a sério
a proposta de pacto feita pelo presidente, ou a qualquer palavra do presidente, no domingo passado, depois de afrontar todas as orientações do Ministério da Saúde, num tour pela periferia de Brasília, o presidente Bolsonaro disse, ali na frente do Palácio do Alvorada, onde ele gosta de dar entrevistas, que é preciso enfrentar o coronavírus como homem, não como moleque. Como definir essa mania de postar meias-verdades e mentiras integrais nas redes sociais, se não como molecagem? Difícil encontrar outra palavra. O problema não está nas mensagens que saem do Twitter, ou que saem no Facebook, no Instagram do presidente. O mais dramático é perceber que depois de apagadas, a exclusão das postagens não elimina ou não esclarece o que está gravado verdadeiramente na cabeça do presidente Bolsonaro e do filho dele, o Carlos Bolsonaro, a quem ele terceiriza, às vezes, esse seu quintal virtual. O presidente Bolsonaro acredita mesmo que ele é um proprietário da verdade absoluta sobre todas as coisas, obrigado a lidar com circunstâncias e com inimigos inescrupulosos. No momento, os inimigos de ocasião do presidente são os governadores. Não fazem nada que preste. Tudo o que está certo é o que o presidente considera correto. Aí, sob a influência da mãe Joana, o Bolsonaro ainda não se deu conta de um detalhe, que ele pode ganhar uma eleição pelas redes sociais, mas ele não pode governar apenas com as redes sociais. Na campanha, o presidente lidou com um eleitorado que estava de saco cheio, e aí bastava chutar o balde na internet para ganhar votos. Agora, no instante em que uma pandemia está virando do avesso todos os projetos do mundo, o presidente precisa descobrir que, às vezes, é preciso desligar as redes sociais para conversar um pouco. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is. O presidente da República falou sobre o combate ao coronavírus, voltou a defender o isolamento vertical e criticou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nós temos dois problemas, o vírus e o desemprego, que não pode ser tratado de forma dissociada isso daí. Eu, no último domingo, como chefe de Estado, como comandante, vamos assim dizer, eu fui ver o povo em Ceilândia e Taguatinga. É triste, é desesperador o que a gente vê, em especial junto aos informais, que a gente calcula no Brasil, está na ordem de 38 milhões de pessoas. Esses levaram uma paulada no meio da testa, logo no começo, com as medidas tomadas por alguns governadores, não foram todos, por alguns, foram, no meu entender, um remédio exagerado. Este pessoal, a gente sabe que a grande maioria não tem poupança, e quando tem geladeira em casa, ela está ali um quarto ou metade ocupada, isso já acabou. Eles clamam pela volta ao serviço. E clamam baseado no quê? É o que eu tenho falado. Você pegar as nossas estatísticas, você vê de 0 a 30 anos, zero de óbito no Brasil. De 30 a 39, 3% de óbito. Você pode ver. E mesmo assim, se 3,3, se você for pesquisar, é gente que tinha algum problema de saúde, doenças pré-existentes, era cardíaco, tinha insuficiência respiratória, tinha uma pneumonia, tinha algo qualquer. Então, essa grande massa de trabalhadores, no meu entendimento, mas nós temos que seguir alguns protocolos, poderia estar trabalhando. Eu sempre defendi desde o começo uma forma diferente do isolamento. E quem toma conta do idoso no primeiro momento são seus filhos, são seus netos. Agora, quando você isola e leva ao desemprego, junto com o desemprego vem a subnutrição, o organismo fica mais debilitado. Essa pessoa vai ficar mais propensa ao contrair um vírus, esse próprio vírus aí, o coronavírus, ele vai ter uma possibilidade, uma letalidade até maior. Então, esse é o grande problema que nós temos pela frente. E para terminar aqui no gráfico aqui, 90%... pessoas acima de 60 anos de idade são 90% dos óbitos do Brasil. Obviamente, não queríamos que houvesse nenhum óbito, mas quase todas as pessoas, quase todas, tinham uma ou mais doenças graves. Por isso, obviamente, seu estado de saúde não resistiu à chegada do vírus.
Ô, presidente, e mais cedo nas redes sociais o senhor compartilhou um vídeo em que uma mulher aborda o senhor, uma professora da rede particular de ensino, em que ela faz um desabafo em relação aos prejuízos que estão sendo provocados pelo fechamento do comércio. A gente separou aqui um trecho desse vídeo, vamos acompanhar. Foi para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada. Não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Por falta de tempo a gente não vai exibir o vídeo na íntegra, mas está bem acessível nas redes sociais do presidente. Pergunta ao senhor, presidente, o senhor endossa as críticas feitas por essa mulher aos prefeitos e governadores? E em outro trecho ela pediu que o senhor colocasse os militares na rua para reabrir o comércio. Isso o senhor cogita de alguma forma? Não, os militares não irão para a rua para reabrir o comércio. Não existe, né? Eu tenho um projeto de decreto pronto na minha frente para ser assinado, se preciso for, considerando atividade essencial, toda aquela exercida pelo homem ou pela mulher, através da qual seja indispensável para ele levar o pão para casa todo dia. Porque entre morrer de vírus, que uma pequena minoria vai morrer, e uma parcela maior que poderá morrer de fome, de depressão, de suicídio, de problemas psiquiátricos, entre outros, é uma diferença muito grande. E eu, como chefe de Estado, tenho que decidir. Se tiver que chegar a esse momento, eu vou assinar essa medida provisória. Agora, sei que, como já falei nisso, a questão de poucos dias, tem ameaça de tudo quanto é lugar para cima de mim, se eu vier assinar essa medida provisória. Até de sanções outras, tipo buscar um afastamento, sem qualquer amparo legal para isso. Agora, eu apelo aos seus governadores, não são todos, aos seus prefeitos, que não são todos, são uma minoria, que revejam as suas posições. Você pode ver, vale a pena falar aqui uma matéria da Folha de São Paulo, desse citar a Folha de São Paulo, dizendo que eu baixei um decreto reabrindo loterias esportivas do Brasil para ajudar um parente meu no interior de São Paulo. Esse parente meu é de Eldorado Paulista, tá? Uma cidade que não tem mais que 3 mil habitantes. E detalhe, a loteria não estava fechada pelo prefeito. Agora, nós tínhamos no Brasil aproximadamente 3 mil prefeituras, 3 mil casas lotéricas fechadas no Brasil por decretos de governadores ou de prefeitos. Isso é um absurdo, até porque tem cidade onde a casa lotérica funciona como agência bancária. Para o elemento sacar o teu cartão, o teu dinheiro do Bolsa Família com cartão, é na casa lotérica. Então, esses absurdos, esses excessos, é que tem que ser corrigidos. E a minha cidade, Eldorado Paulista, que eu quase não ganhei eleição lá, inclusive, né? Ganhei por pouca coisa lá do Haddad, tendo em vista a quantidade de quilombolas e pessoas de Bolsa Família que vivia, é uma cidade que eu desconheço um só prédio lá. Se tiver uma casa com 2 andares é muito, não precisa disso. Desconheço também um só infectado no município. E assim, essas medidas foram tomadas em vários municípios do Brasil. Isso é um excesso. Pode, no momento oportuno, caso se tenha que fazer um isolamento lá na frente, tá? Você não vai ter condições de fazê-lo, porque economicamente a cidade já foi destruída. A questão da mulher pedir os militares. Olha, aquela mulher estava desesperada. Nós devemos levar em conta o seu estado emocional que ela vivia naquele momento, né? E não a volta de militar para abrir comércio. Para abrir comércio, eu posso abrir numa canetada. Enquanto o Supremo ou o Legislativo não suspender os efeitos do meu decreto, o comércio vai ser aberto. É assim que funciona, na base da lei. Agora, os militares nas ruas, né, sempre que a nação precisou, tá, isso com toda certeza estava na cabeça dela, os militares fizeram o seu papel, como fazem no momento. Temos GLO aqui no presídio da Papuda, aqui em Brasília. Há pouco tempo tivemos GLO em Fortaleza. Os militares estavam ajudando agora na vacinação dos idosos. E pode ser, né, que espera que pede a Deus que não aconteça, mas dada a situação, como o Brasil está caminhando, pessoas cada vez mais passando fome, nós podemos ter saque em supermercados. Daí vão pedir, desses mesmos governadores que ficam aí fazendo a sua política não muito responsável, alguns governadores, alguns prefeitos, vão ser chamados militares para ir às ruas. E nós não vamos nos furtar à nossa obrigação, ao nosso dever de defender a população caso a situação de insegurança torne insustentável em algumas regiões.
Pergunta agora de José Maria Trindade. Fala, Zé Maria. Pois é, presidente, entregaram o senhor aqui para mim, o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, né? Dizendo que o senhor acompanha os Pingos nos Is e que lá no Japão estava acompanhando, lá no Japão acompanhando a nossa programação aqui. Mas, presidente, esse combate ao coronavírus, ele tem 3 faces. Uma no Ministério da Saúde, é o cuidado da saúde, e ali o senhor considera paralelo, eu entendi muito bem a sua mensagem no último pronunciamento oficial, a área econômica, mas a terceira face que é a política, e isso está muito evidente hoje, esse debate político em torno do combate ao coronavírus. E eu vi também que o senhor se cercou de cuidados nessas medidas aí para não fazer pedaladas e hoje dizendo que não queria provocar ali argumentos para o Congresso fazer o impeachment. O senhor leva a sério esse pedido aí para a renúncia? O senhor leva a sério os pedidos de impeachment no Congresso Nacional, presidente? Da minha parte, a palavra renúncia não existe, não sei por quê. Eu fico feliz, né, até por estar na frente de um problema grande como esse. Eu fico pensando se tivesse o outro que ficou em segundo lugar, no meu lugar aqui, tá? Então isso é uma missão. A questão do impedimento é você ter uma série de regras. Se você ferir, você entra, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal. Então isso é uma preocupação muito grande da nossa parte, porque se chegar lá, a gente vai ter problemas. Você pode ver, quando o Temer teve seu problema e processo de impeachment correram contra ele, o governo dele, que estava indo bem, no meu entender, tinha aprovado a reforma trabalhista, estava começando a fazer a reforma previdenciária, o governo dele praticamente se acabou. Repito, no meu entender, o Temer, até aquele episódio, né, da gravação, estava indo muito bem. Então temos que ter essa preocupação, porque eu não montei um ministério meu, né, colado ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo hoje tem liberdade, não tinha. Os poderes legislativo e executivo eram um só. Então, nós não negociamos ministérios estatais e bancos oficiais em troca de votos. Até porque isso aí, eu sempre combati na Câmara, não podia fazer diferente. Hoje em dia, não temos ainda uma maioria na Câmara, mas temos uma quantidade de parlamentares e senadores que está crescendo, entendendo que nós estamos fazendo o trabalho certo. O Brasil estava decolando. O último trimestre do ano passado, o nosso crescimento estava 1,7. Era para estar agora, nesse primeiro trimestre aqui, pelo menos 2,5%. Isso era o que estava acontecendo conosco. Agora, por outro lado, a gente sabe que temos as exceções, tem gente que está de olho na minha cadeira. Tem um governador, não quero citar o nome dele, que ele faz política o tempo todo. Dentro do parlamento tem alguns poucos parlamentares também, que têm a sua influência, que faz trabalho o tempo todo, desgaste. Então, a questão política, eu tenho que me abstrair dela para poder trabalhar, porque a minha vida não é fácil. Não é fácil você governar um país continental como esse, né, com tantas coisas que também te atrapalham, tá? Mas eu estou muito feliz com essa missão e peço a Deus aí que nos dê força, né, e discernimento para a gente poder não só concluir o nosso trabalho, bem como entregar no futuro esse nosso governo, né, melhor do que eu peguei em janeiro do ano passado. Presidente Augusto Nunes, mais uma pergunta, Augusto. Presidente, eu não escondo desde o primeiro momento que eu acho perfeitamente justificável a linha adotada pelo senhor, que é de combater permanentemente a epidemia e, ao mesmo tempo, se preocupar com as consequências econômicas, porque o remédio receitado por alguns governadores pode ser pior, né? Pode ter consequências piores do que a própria epidemia. Eu tenho registrado também o tempo todo que esse caminho é o caminho seguido pela Suécia, com sucesso, a Dinamarca já adotou agora, a Eslováquia, não é uma invenção brasileira, é um caminho correto. Agora, governadores que insistem em medidas radicais e impedem o prosseguimento das atividades econômicas de modo quase que completo, e se limitam a dizer, bom, os patrões não devem demitir e tal, o que é absolutamente inviável, já que os funcionários são pagos com o que as indústrias, as empresas arrecadam,
esses governadores começam a pedir ajuda econômica do governo. O senhor também não é fabricante de dinheiro. Como é que o senhor vai tratar esses pedidos? Primeiro, aí, com todo respeito aos governadores, vocês estão muito mal de porta-voz. Esse porta-voz que vocês elegeram aqui é péssimo em todos os aspectos, tá? Vocês sabem quem é. E nós recebemos qualquer governador, sem problema nenhum. Não precisamos desse porta-voz que faz demagogia barata o tempo todo, que é o de São Paulo. Então, nós, por exemplo, que estamos agora MP de hoje, 16 bilhões para fundo de participação de estados e municípios, a gente não pode, daqui a 3 meses, outra medida provisória para dar mais X bilhões para vocês. A economia tem que funcionar. Alguns governadores, como Rio, São Paulo, Santa Catarina, parece que o Rio Grande do Sul prorrogou por mais 30 dias, tá? Entre alguns outros estados, quando eles fecharam tudo, a sua maior fonte de receita com o ICMS acabou. Tem certas profissões aí que a arrecadação é zero do ICMS, já tinham problemas. Agora, não venha esse porta-voz com esse discursinho barato, ginasial, falando que o governo federal tem dinheiro, ele tem a Casa da Moeda para rodar. Eu não vou rodar a moeda lá, o Paulo Guedes não vai fazer isso, e nem o Roberto Campos do Banco Central, que se rodar a moeda vem inflação, daí acaba o Brasil de vez. Nós não queremos aqui um caos no Brasil. Então, estamos prontos para ajudar. Agora, por favor, é o meu sentimento, é o que eu penso. Comecem a abrir. Se não quer abrir de uma vez, né? Agora, imediatamente, vai abrindo devagar, que ninguém aguenta mais. Essa própria mulher que estava agora há pouco aí, que todo dia tem aqui no Alvorada, grupo de pessoas desesperadas para falar comigo. É uma professora particular, estava com uma filha, um filho chorando ali na frente. Isso é triste. E ela fala, eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalhar. Agora, não pode alguns governadores, né, como eu vi o do Rio anteontem, na televisão, falando, fica em casa, é uma ordem. Está pensando que é o quê? É ditadura esse negócio aqui? Pô, que negócio é esse? Tá? E não é dessa forma que devemos tratar a população, tratar com respeito. Proibir de ir à praia, olha, meu Deus do céu, vamos fazer uma campanha, evitar ir à praia. O cara na praia está ao ar livre, não tem problema nenhum estar lá. Melhor que estar em casa com 10 caras lá, fazendo um churrasco, então com 8 num quarto, vendo televisão ali com a família, muito melhor. Essa Augusto Nunes, o que eu tenho dito? Esse vírus é igual uma chuva, você está no campo, escureceu o céu, vai chover, tu vai se molhar, você vai passar por ela. Tá? Agora, nós temos que nos preparar para você se molhar o menos possível e não morrer afogado. O não morrer afogado, estamos trabalhando com a nossa saúde, abastecendo o Brasil todo, os estados e municípios com os meios, né, para poder atender os casos mais graves, em havendo um crescimento da curva. Agora, você não pode lutar contra essa curva de modo que você destrua empregos, que daí fica ruim para todo mundo. As consequências serão a médio prazo e terríveis, devastadoras, como você disse, né? O efeito colateral desse remédio aplicado por alguns prefeitos e governadores será muito mais danoso do que o mal do próprio vírus. É isso que eu tenho falado o tempo todo e sou massacrado por grande parte da imprensa brasileira. Para mim seria muito mais cômodo eu nem estar dando entrevista para vocês, estar tomando um refrigerante no canto aqui agora, com os amigos, batendo um papo e falando, vamos seguir a orientação dos governadores e prefeitos, né, esses, né, que eles estão certos. Então eu prefiro não me acomodar, lutar, porque não é apenas o vírus. O outro problema paralelo é a questão do emprego. Não podemos admitir a destruição em massa que esses governadores, especial de São Paulo, tá, que agora ele destrói a economia dele, agora vem com cara de freira, né, cara de virgem imaculada, dizer que o governo tem que ajudá-los. Nós estamos ajudando todo mundo, sou paulista, adoro o povo paulista, mas esse governador não está fazendo um trabalho sério, até porque o tempo todo, não é de agora, desde após as eleições, depois que ele usou meu nome para se reeleger, ele partiu para o ataque porque ele está mirando 2022 de forma muito antecipada. O presidente, falando no governador de São Paulo, hoje, inclusive, ele compartilhou uma postagem do ex-presidente Lula. Lula citou o governador de São Paulo, João Dória, disse que chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. Aí na tela, acho que o senhor está vendo a postagem, né? E o governador João Dória compartilhou dizendo que o vírus não escolhe ideologia nem partidos. O que é que o senhor achou dessa postagem?
Olha, eu lembro aqui do Márcio França, por ocasião das eleições, num debate. Ele falou para o Dória: Dória, se o Lula for solto hoje, tu vai lá e se apega nele, você gruda nele. Esse é o João Dória. Ele precisou do meu nome em 2018, ele e outros aí, né? Chegaram. Eu não entrei em campanha em São Paulo, tanto é que o João Dória foi no Rio para que eu recebesse. Eu não recebi João Dória, eu conheço essa figura aí, tá? Mas não critiquei, não bati nele, fiquei quieto. Acabaram as eleições, ele ganhou, logo depois ele começou a criticar, em especial a cisão dele foi por ocasião da minha ida à ONU, quando eu fiz um discurso completamente diferente de outros presidentes quando iam lá, que sempre falavam que estava tudo uma maravilha no mundo, paz e amor, a Amazônia não estava sendo ameaçada, a questão da soberania nacional nossa estava tudo bem, tá? E não é isso que estava acontecendo. Então, a partir daquele momento, o governador de São Paulo resolveu romper comigo. E você pode ver, você não vê atacando ele, criticando. Eu estou sempre na minha, quieto. Agora, chega um ponto, tem um limite. Essa do Lula agora, pelo amor de Deus, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha dessa aproximação do Lula nesse momento. Estou com vergonha, sinceramente, tá? Zé Maria. Bem, pelo menos caiu mais cedo, já caiu a máscara dele há muito tempo, agora ficou realmente ridícula a situação dele, se solidarizando com o ex-presidiário, né? O que está em liberdade condicional no momento, vamos assim dizer. Sim. Ele se solidarizar com uma pessoa como essa que acabou com o Brasil, né? Mais de R$500 trilhão desapareceram via Petrobras, BNDES e outras rúbricas aqui do nosso orçamento. Zé Maria. Presidente, eu tenho dificuldade de entender, o senhor defende a reabertura do comércio, né, a normalização, mas o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, defende o isolamento social. A minha dúvida, presidente, se o senhor pensa assim, por que o senhor não toma uma decisão, assina um decreto para reabrir o comércio, ou seja, toma uma decisão para acabar com o distanciamento social que é pregado ali por um grupo importante do governo? Olha, você sabe que um presidente pode muito, mas não pode tudo, tá? Nós temos ali gente poderosa em Brasília que espera um tropeção meu, tá? Eu estou esperando o povo pedir mais, tá? Porque o que eu tenho de base de apoio são alguns parlamentares, tudo bem, não é a maioria, mas eu tenho o povo do nosso lado. Eu só posso tomar certas decisões o povo estando comigo. E eu mostrei para vocês, vocês têm acompanhado no mundo todo. As pessoas abaixo de 40 anos de idade é quase zero o índice de óbito quando a pessoa é infectada. Chega a 0,2%, a cada 500 falece um, e esse mês tem outro tipo de doença. Então tem que ser responsável a esse ponto. Afinal de contas, o que alguns governadores também mais querem é que eu tome uma decisão para trazer o problema para o meu colo. E dali para frente, qualquer morte que acontecer, começar a me culpar e começar a massificar. Essa que é a minha preocupação no momento. Mas a semana que vem, com toda certeza, se não começar a volta, pelo menos gradativa, ao emprego, eu vou ter que tomar uma decisão. E daí, seja não o que Deus quiser, que eu sempre acreditei em Deus, mas seja aquilo que o povo brasileiro quiser. Eu acho que até semana que vem, os informais, o pessoal que está empregado, mas vai agora receber, geralmente é por volta do dia 5 que recebe, os seletistas, não vai ter dinheiro. O servidor público tem que entender, se não tiver arrecadação, não vai receber também. Eu sei que o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem dinheiro para pagar maio, não tem dinheiro. Eu peço que o senhor Witzel, né, tire do bolso dele, não queira tirar de todos para pagar os seus servidores, que a irresponsabilidade dele foi enorme. O que ele está fazendo, o que ele fez, sem comentário. Há 3 dias ele mandou fechar e isolar todas as cidades. Nenhum rei fazia isso no passado, né? Ele está fazendo isso, está destruindo empregos, está provocando já um certo desabastecimento. Problemas nós podemos ter. Por outro lado também, você pode ver, tem uma coisa que está esquisita para o governador do Rio. O pastor Silas Malafaia fez um vídeo agora há pouco, gente dele que foi em comunidades. E dentro da comunidade o comércio está funcionando. Por que o Vitor manda alguém para dentro da comunidade fechar o comércio lá dentro? Não tem coragem de fazer isso aí? Ou só vale na Zona Sul, em Madureira, ali em Santa Cruz, em Campo Grande e em outras cidades também, né? Só vale nesses locais. Tem que valer para todo mundo. E o que acontece?
já era para todo mundo estar infectado nessas comunidades. Que vai ter problema? Sim que vai ter. Teremos mortes? Lamentavelmente teremos. Mas parece que o que seria mais prudente é nós abrirmos de forma paulatina o comércio a partir da próxima segunda-feira agora. O Brasil não vai aguentar mais isso aí. Se eles estão pensando em sufocar a economia para desgastar o governo, a população já sabe que quem é que está fazendo a coisa de forma errada. Então é bom senso, é calma, é tranquilidade, é pensar no povo. Quem me criticou que eu fui a Ceilândia e Taguatinga, tá? Eu vou onde o povo está. Se o povo está contaminado, eu vou lá no meio do povo. Eu sempre fiz assim. Agora, esses, Dória, Witzel, vai para dentro, vai lá conversar com o povo na periferia, vai lá ver como é que estão vivendo. Entra na casa de um, se ele tiver geladeira, abre a geladeira, pergunta quem tem para alimentar em casa. Vê como é que fica as famílias, muitas vezes, como está no vídeo aí do Silas Malafaia, um quartinho aí de 9 ou 12 metros, tem 8 pessoas lá dentro. Isso não é isolamento, isso é uma mentira. É essa a realidade que nós temos que ver. Até o diretor-presidente da OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que nós não podemos privar esses mais humildes de se movimentar, porque eles têm que levar todo dia o pão para sua casa. E ele complementa, que foi sonegado pela TV Globo, né? Ele diz que cada país tem a sua realidade, e o país dele tem a sua realidade, que é o país africano. Da Etiópia. O Brasil aqui tem locais do Brasil que é parecido com a Etiópia, pessoal paupérrimo, pessoal pobre. A gente não pode agir, dar o mesmo remédio para todo o Brasil, não pode. O Rio Grande do Sul é um caso à parte. Lá o clima é mais frio. A minha preocupação quando chegar o inverno, se uma quantidade de pessoas que serão infectadas em qualquer situação não forem até lá, quando eles for liberado essa quarentena deles, vai contaminar muita gente numa velocidade enorme. Ou seja, como diz os infectologistas, 60% a 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o país considerado como imunizado. Antes disso, isso não vai acontecer. Então, é a chuva que vai molhar 70% da população, não temos como fugir dessa realidade. Ô presidente, o senhor tem criticado muito esse isolamento total da população, criticou agora mais uma vez, mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele sim tem defendido esse isolamento total. Pergunto ao senhor, o senhor estuda a possibilidade de trocar o Mandetta então por um ministro que pense como o senhor? Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, em algum momento, ele extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério de acordo com a sua vontade. Tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora. Agora, tenho falado com ele. E ele está meio numa situação no meio do combate, não tem problema. Não é uma ameaça para o Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Agora, nenhum ministro meu é indemissível. Nenhum. Tá? Todo mundo pode ser demitido, como 5 já foram embora, infelizmente, por motivos que não é o caso de discutir aqui. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Ele disse que tem responsabilidade, já disse isso. Tem responsabilidade sim, mas ele cuida da saúde e o Guedes cuida da economia e eu entro no meio aqui para que não haja atrito entre essas áreas, que as duas áreas são importantes. Se alguém acha, se o Paulo Guedes achar que só a economia é importante, o Mandetta achar que só a saúde é importante, eu vou ter problema com os dois. Não tem nenhum problema com o Paulo Guedes. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser, mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa batalha com o menor número de mortes possível. O senhor disse que ele não tem ouvido muito o presidente. Tem algum exemplo de algum momento em que ele não ouviu o senhor e deveria ter feito outra coisa? Eu acho que tudo que eu já falei aqui, isolamento vertical, horizontal, a questão do emprego, poderia já estar tratando desse assunto, até porque o presidente da República, desde o começo, disse que não pode ser abandonado. Agora, o que aconteceu por parte de alguns profissionais lá do ministério dele é que aquela
aquela histeria, né? Aquele clima de pânico que começou por volta de 40 dias, tá certo? Contagiou alguns lá. Eu reconheço isso aí, como mais velho do que eles, entendo. Agora, já está no momento de todos botar o pé no chão e falar, olha, se destruir o vírus e destruir também os empregos, nós vamos destruir o Brasil. É isso que nós temos que entender. É igual numa guerra, né? Numa guerra, infelizmente, você perde soldados. Aqui a gente vai perder, e soldados são seres humanos. Aqui você vai perder gente também nessa luta contra o vírus. Mas se você fizer dessa forma que alguns governadores, alguns prefeitos estão fazendo, até por orientação no Ministério da Economia, o preço vai ser muito alto a ser pago lá na frente. Zé Maria. Então, boa sorte ao Mandetta. Espero que o Mandetta aí... Pode concluir. Prossiga na sua missão, um pouco mais de humildade, que a gente vence esse mar revolto aqui e todos juntos, se Deus quiser, vamos lá na frente, olhar para trás e falar, fizemos um bom combate, fizemos o melhor para o Brasil. Ô presidente, ontem houve um episódio, o senhor compartilhou nas redes sociais um vídeo de um homem em Belo Horizonte, na Ceasa, em que ele falava sobre desabastecimento e depois acabou ficando comprovado que se tratava de fake news, porque o vídeo teria sido gravado no sábado, na verdade, e não no dia em que ele disse que fez a gravação de fato. O senhor já se desculpou a respeito, apagou a postagem, pediu desculpas. Queria saber do senhor se depois desse episódio o senhor estuda agora mudar alguma coisa na gestão das redes sociais do senhor, uma limitação na quantidade de pessoas que têm acesso às redes sociais do senhor, especificamente sobre esse post de Belo Horizonte. Foi o senhor que publicou ou foi outra pessoa? Não, foi eu que publiquei, eu já me desculpei. A gente acontece, vocês muitas vezes dão uma notícia errada, acontece. Quem tem dignidade, quem tem humildade se desculpa, que foi o que aconteceu comigo, a gente toca o barco, não é por uma postagem errada, como faz certos jornais, não se desculpam, dizem que tem que entrar na justiça, não tenho tempo para isso, demora muito a resposta. E acontece, eu já me desculpei, então eu não perdi minha credibilidade, no meu entender, porque eu agi como um homem deve agir. Eu e mais 2 pessoas temos acesso, a gente conversa entre si e trocamos informação sobre o que vai ser publicado. Então, mas, mesma vez conversando e outras vezes a gente se comete o equívoco. Depois publicamos um vídeo lá do Ceasa, e lá, esse vídeo que alguém fez, não sei quem foi, mostrando, confirmei com a Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, realmente estava funcionando o Ceasa, mas não está com aquela movimentação de víveres, de gêneros, como tinha há pouco tempo. A gente espera que, obviamente, não haja o desabastecimento e o Ceasa de Minas Gerais, no caso de Contagem, está funcionando. Agora, lamento, porque aquela pessoa que fez aquele vídeo, foi um vídeo sensacionalista, eu mordi a isca, engoli, estou pagando meu preço aí. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.